A depressão é uma das piores doenças, se não a pior doença que o ser humano pode sentir, simplesmente pelo fato de que ela é a única doença que tem o poder de roubar o que é mais precioso para qualquer pessoa, a esperança, a capacidade de nós anteciparmos, de nós projetarmos que o futuro vai ser melhor. Isso é um dos componentes-chave da depressão, junto com o desinteresse, com a perda do prazer nas coisas que você gosta de fazer, junto com uma queda brutal do seu nível de energia física, do seu nível de energia mental, além, claro, das emoções, dos pensamentos negativos. A depressão é um quadro médico, é uma doença da neuroplasticidade cerebral e tem tratamento. Tem tratamento, e o tratamento ele visa a cura, e isso pode ocorrer em até 85% dos casos, caso seja feito o tratamento correto. A depressão dá uma sensação de impotência, de que você é incapaz, é inútil, mas isso não é verdade, isso é uma mentira. E a gente vai começar a provar que ela está errada a partir de agora, porque eu vou te mostrar 6 hábitos, 6 coisas da sua rotina que provavelmente você está fazendo, caso você esteja em depressão, ou que alguém possa estar fazendo que você conheça que esteja em depressão, que se você mudar uma delas, isso vai gerar um impacto já muito importante no seu humor, e isso vai começar o quê? A tirar você dessa espiral negativa e começar a reverter o processo. Então presta muita atenção para você saber se esses 6 hábitos simples que vão mudar muito o seu humor, a sua energia, a sua vontade de viver, recuperar, ajudar você a recuperar o prazer e a alegria que a depressão te roubou. Fica aqui até o final do vídeo no canal Saúde da Mente. Olá, se você não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra clínico, psiquiatra assistencial, né? Que é isso? Eu atendo, minha função é atender, e eu sou o fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo de levar para você informações precisas, informações úteis sobre como funciona o cérebro, como funcionam os quadros relacionados à saúde mental, que são quadros originários no cérebro, que são distúrbios da neuroplasticidade, para entender agora como que isso funciona, mas principalmente, além de informação, te levar estratégias que sejam úteis, que sejam testadas e comprovadas, não só pela minha prática clínica, também comprovadas por níveis de evidências robustos que podem fazer diferença na sua vida. Então, se você quer saber mais sobre isso, sobre tratamentos que funcionam e sobre neurociência aplicada na prática clínica, com o objetivo de melhora do nosso humor de forma substancial, não deixa de se inscrever aqui no canal. Bom, então aqui eu coloquei 6 hábitos, né, que você deve abandonar. Eu coloquei um 7 aqui, que é um bônus, que é uma estratégia para você fazer hoje mesmo, assim, fazer nesse exato momento, assim que eu acabar de te falar, que só isso pode ser que já dê uma melhora no seu humor, um aumento no seu nível de motivação, uma diminuída nos seus pensamentos negativos, e que isso dure um pouquinho mais de tempo do que você tem sentido atualmente, caso você esteja no quadro depressivo, tá? Então o 7 vai ser um bônus. Bom, hábitos, quando a gente fala de hábitos, é um negócio que dá um pouco de raiva, eu entendo, se você tem depressão, porque parece que é uma coisa boba, né? Hábito a gente tende a considerar como uma coisa menos importante. Hábito aqui eu estou usando como sinônimo de comportamentos, como sinônimo de comportamentos inconscientes aprendidos, ou seja, como se fossem memórias musculares, é um sinônimo de aprendizado, né? Então assim, não tem nada de trivial no hábito, pelo contrário, existem hábitos extremamente danosos e que são quase que impossíveis de nós quebrarmos e que pode levar para a sua morte. Por exemplo, o uso de substâncias, na verdade, o uso de substâncias que causam dependência. Um outro nome para esse tipo de substâncias são substâncias formadoras de hábito. Só que são hábitos, por exemplo, no usuário de crack, que são altamente lesivos para a vida, para a produtividade dele e para a própria saúde física. O hábito de não comer, o hábito de fazer purgação ou de ficar muito tempo em jejum, de olhar o seu corpo como algo que está extremamente distorcido e que você precisa emagrecer mais, é um hábito da anorexia, que é o quadro psiquiátrico que mais mata em toda a psiquiatria, o quadro que mais leva à mortalidade. Então, quando eu falo hábito, não tem nada de trivial. Hábitos são comportamentos inconscientes, automáticos, que nós fazemos sem que haja um controle voluntário da nossa parte pré-frontal. Então, não negligencie um hábito, não tome isso como algo que seja menos importante, apesar de eu entender que tem essa conotação, tá? E aqui eu vou colocar 6, que você provavelmente já está fazendo, se você estiver num quadro depressivo, porque a depressão, ela mais ou menos assim, ela engana, né, a nossa mente, e ela leva a que nós façamos coisas que tem um único objetivo, que é deixar a gente mais deprimido. Então a depressão é como se fosse enfim, né, uma mentirosa, mas uma entidade mentirosa, quase que um parasita, né, cerebral, que ele
conta pra gente mentiras de que você não tem nenhum controle sobre o seu ambiente, você não tem nenhuma capacidade de melhorar as coisas da sua vida e que o mundo é extremamente agressivo, as pessoas são extremamente agressivas ou superiores a você e não há nada que você possa fazer para mudar. Então essa mentira de que o mundo é horroroso, as pessoas são agressivas e que você é incapaz, isso são mentiras da depressão, tá? Claro que tem muito mais coisa sobre isso, uma metáfora, mas é importante você entender que isso daqui você provavelmente está fazendo já, não é que vai ser simples, eu falei para você mudar um só, então estou te dando 6, mas vamos tentar um só, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, qual seria o número 1 para você abandonar? Abandonar, e ter em mente que isso assim, é algo que não é duvidável, né? não é questionável, é abandonar o uso de qualquer substância que possa causar dependência. Como é que eu sei se uma substância pode causar dependência ou não? Se ela é gostosa. Essa é a resposta mais simples e não tem como estar errado. Se ela causa uma sensação de prazer ou alívio rápido, pode causar dependência. Então, aqui entra qualquer tipo de droga. Inclusive, sim, drogas como o Rivotril, o Frontal, o Diazepam, que são substâncias que causam dependência. Por quê? Porque elas aliviam na hora, elas são rápidas. Os antidepressivos não causam dependência, apesar de eles serem muito ruins, mas eles demoram para fazer efeito. Eles fazem efeito pior, o efeito colateral vem antes do efeito bom, então não tem como. Mas aqui seriam então todas elas. Porém, se você usa alguma dessas medicações prescritas por seu médico, não mude nada baseado em nada na internet que você ouvir, sem falar com o seu médico. Seu médico tem que autorizar. Isso daqui não é para você passar por cima do seu médico e fazer mudanças sozinhas na sua medicação, que isso é catastrófico, tá? Mas o que eu estou falando aqui? Eu estou falando principalmente de álcool, que é a substância que nós mais utilizamos como um alívio, como um remédio para depressão. É importantíssimo você ter em mente que abandonar é abandonar mesmo, tá? Não é de vez em quando, abandonar é assim, tchau. Abandonar o uso de álcool é algo que vai melhorar o seu humor em poucos dias. E eu sei que isso é uma coisa que, normalmente quando eu falo com meus pacientes, eles falam, mas é o único momento onde eu tenho algum tipo de relaxamento, de alegria, é o único momento que eu tenho paz, é quando eu tomo meu vinho à noite. Só que essa paz, ela é como se fosse um empréstimo, né? Ela te dá o dinheiro na hora, mas ela cobra muitos juros depois, né? Então essas substâncias elas funcionam assim. O que ocorre é que assim, o álcool e outras substâncias, inclusive, né, incluindo a maconha, né, a cannabis sativa, e qualquer outra substância, porque entra metanfetamina, entra crack, entra cocaína, entra heroína, enfim, qualquer substância de abuso. Todas elas vão levar invariavelmente, todas elas, ao longo do tempo, a você ter uma menor sensibilidade ao prazer, caso você não esteja usando essa substância. E a depressão tem como característica central o quê? Perda já da capacidade de sentir prazer. Então, ela vai dessensibilizar receptores dopaminérgicos, é dos mecanismos, receptores opioides, ou seja, você vai ficar cada vez com menos prazer. E o pior, você vai ainda ficar escravo de ter que procurar isso para conseguir o prazer. Além disso, todas essas substâncias, eu sei que isso não é uma coisa muito divulgada, a pior parte dessas substâncias não é nem somente o uso. O uso ele é ruim, é horroroso, a pessoa faz um monte de besteira, mas é o que ela causa no nosso córtex pré-frontal. Todas elas. Por quê? Porque como elas sequestram muita energia para o circuito do prazer, que é muito primitivo, de uma forma muito simplificada, elas fazem com que haja uma certa neurotoxicidade no nosso córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo quê? Pela inibição de impulsos, pelo controle emocional, pela parte executiva do nosso cérebro. Como assim? A gente planejar algo, a gente começar, a gente conseguir se manter naquela tarefa sem distrações, a gente conseguir terminar, ou seja, a gente, digamos, é a questão mais nobre, né, do ser humano. Se a gente não consegue executar coisas, planejar do começo ao fim, nós basicamente não conseguimos fazer nada de valor. Então, e todas elas vão levar ao longo do tempo a uma perda da capacidade executiva, tanto é que tem muitas pessoas que ficam às vezes meses em clínicas internadas e depois elas até, às vezes elas recaem normalmente, mas mesmo que elas não recaiam, elas ficam às vezes incapacitadas, tá? E a depressão por si só, ela também já leva a uma certa atrofia, uma atrofia não que tenha morrido células, mas a depressão ela tira a força das sinapses no seu córtex pré-frontal, no seu hipocampo. Então, o que ocorre se você usa isso junto com a depressão, você vai ter uma diminuição na sua capacidade de memória, que já está ruim na depressão, ou seja, já está lentificado, você já tem dificuldade de lembrar instruções, você se perde no meio de atividades que exigem vários passos, fica difícil lembrar o nome das pessoas, isso vai piorar, caso você use. Você parando de usar, você já vai notar uma melhora
Não que vai ficar 100%, mas vai notar uma melhora. Por quê? Porque isso daqui já está fazendo menos estrago, tá? Além disso, por exemplo, o álcool, ele faz algo que é extremamente danoso para qualquer quadro de humor. Ele não deixa você dormir. Como assim? Eu tomo álcool, eu durmo, ele é um sedativo? Ele é mesmo. Mas ele é um depressor do sistema nervoso. Porém, o que ocorre? Você não consegue aprofundar o sono. Você não consegue ter um sono fase 3, fase 4, o sono não REM, ele não permite que você tenha isso, o sono é muito superficial. Então, basicamente, é como se você não dormisse. O sono fase 3, fase 4 é o sono que dá para você o que? A regeneração muscular, que trabalha o sistema imune, que dá para você energia para você conseguir encarar o dia. Então, na depressão você já está cansado, foi uma característica dela. Com certeza você fica mais cansado ainda depois que você faz uso dessas substâncias. A maconha, principalmente o THC, também tem este efeito rebote e não é exatamente na mesma região, mas assim, é muito parecido. Todos eles cobram um preço muito caro pelo alívio que eles dão na hora, não tem como. Tá? Eu sei que isso pode ser que seja difícil. Tem outras coisas também, porque, enfim, o álcool vai prejudicando, diminuindo a substância branca, que são os axônios, diminui a substância cinzenta e causa um monte de problema de saúde. Então, assim, tem um benefício nisso. Mas eu entendo que se você faz um uso mais constante, vai ser difícil. E aí, qual é a dica que eu posso te dar? Se é que, né, a gente pode chamar de dica, né, mas é algo que é só a gente tirar um mito que é um mito muito perigoso, que você pode tentar começar a diminuir ou a usar menos doses de álcool ou de maconha, que isso vai ajudar você a parar mais rápido. Isso é impossível. Por quê? Porque a partir do momento que você faz uso do álcool, por exemplo, você tem uma anestesia, basicamente ele desliga a parte pré-frontal, que é uma parte que controla os impulsos. E todas essas substâncias, toda vez que você faz uso, esse sequestro dopaminérgico, né, nas áreas centrais, isso diminui o seu controle. Então ninguém consegue regular a quantidade que vai consumir. Ninguém consegue. Tá? A pessoa que consegue fazer isso é uma pessoa que não tem problemas e que nem usa isso de vez em quando. A ideia é que você estabelecer na sua rotina dias livres de álcool. Ou seja, aqueles dias onde você nem começa e nem tem nenhum contato com nada que lembre o uso de álcool, certo? O ideal seria parar totalmente, mas se não for possível, estabeleça dias livres de álcool, de preferência que sejam 5 dias da semana livres de álcool, e aí você tira tudo que lembra álcool da sua frente. Por quê? Porque isso é muito mais fácil. É muito mais fácil você não começar do que você ter que controlar algo incontrolável. Faz isso e em alguns dias você vai ver que não é que você vai estar 100%, mas a sua memória vai ter pelo menos melhorado, a sua claridade mental vai estar melhor, tá? O que mais? Número 2, isso daqui também é contra-intuitivo, tá? Aliás, porque se fosse uma coisa intuitiva, você já teria feito. Você vai abandonar o hábito de ser refém de ações que são movidas pela sua motivação. Como assim? A gente age quando a gente acha que nós estamos motivados. Então, nós temos um desejo, né? E aí a gente se motiva, a gente tem energia, a gente vai lá e faz. E isso é parcialmente verdade. Isso é verdade muito provavelmente quando nós somos adultos. Mas, se a gente for ver o circuito mesmo que regula a capacidade de motivação, de recompensa do cérebro, quando nós somos crianças, por exemplo, a ideia é que o ser humano ele se movimenta o tempo todo, né? O bebê fica ali fazendo coisas, depois fica balbuciando e fica falando umas palavrinhas ali, né? Quando tem ali uns 7, 8 meses, enfim. Mas ele não é de ficar parado, não. O ser humano não é de ficar parado. Só que a gente vai fazendo coisas aleatórias. Só que o que acontece? Como é que, por exemplo, um bebê ele começa a aprender a falar? Ele vai fazer qualquer som e vai tentar imitar, mas ele vai sair qualquer som da boca dele. E quando sai algum som que lembra, às vezes uma palavra, às vezes papá. Né? Eu lembro meu filho foi, você estava no bebê conforto, ele falou papá. Não sei o que ele quis dizer papai. Eu não sei, tenho a menor ideia. Mas para mim quis dizer. E eu fui lá e abracei, ele começou, ele falou. E isso, essa recompensa externa, ela vai com o tempo moldando o seu nível de motivação e moldando as coisas que você vai se dispor a fazer mais ou menos. Isso, claro, nós somos crianças, adultos, isso já não é tão verdade. A gente tem a nossa questão intrínseca, mas esse princípio ele continua sendo verdadeiro sempre. Quer dizer o quê? Que nós não vamos ficar mais reféns da nossa motivação. Por quê? Porque senão isso é uma prisão, é impossível você sair da depressão se você não tiver essa mentalidade. Por quê? Porque uma das características que são inerentes ao quadro depressivo é você não ter motivação. Você não consegue ver
a possibilidade de ter uma recompensa futura, ou o esforço e recompensa. A gente tem uma calculadora no cérebro, né, que calcula o quanto de esforço e o quanto de recompensa eu vou ter. Isso está totalmente quebrado, entre aspas, na depressão. Por quê? Porque tudo é um esforço tremendo, você está com uma energia física diminuída e a recompensa é baixa. Então a sua motivação vai estar muito ruim. E uma das formas de nós aumentarmos a motivação é nós começarmos a agir e termos recompensas, mais recompensas certas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se você esperar sentir vontade para começar a agir, isso não vai ocorrer nunca em quadros depressivos, tá? Mas, se você começar a agir, mesmo sem vontade, fazendo coisas que nós sabemos que tendem a levar um aumento, né, fazer uma musculação no circuito da recompensa e do prazer, que sim, é mediado pela dopamina, mas não só por ela, tem a ver com endorfinas, tem a ver até com canabinoides, tem a ver com uma série de outros fatores. A gente sabe que tem algumas ações que elas são mais fáceis de irem ativando este circuito. Mas você não vai sentir isso no começo, porém, o que eu posso te dizer é o seguinte, não fique esperando a motivação vir e não fique refém de ter motivação para ter coisas positivas, porque isso no começo talvez não aconteça, tá? Mas o objetivo é que a gente consiga isso. Mas fique, na verdade, refém de completar tarefas, completar mini tarefas. O que é isso? É exatamente o que eu estou te dizendo. Você vai estabelecer uma mini tarefa para você. Uma mini tarefa é algo que dure 5 minutos e que vai exigir algum esforço, porque tudo está exigindo, mas que tem a ver com você conseguir deixar o seu ambiente menos bagunçado. Tá? Por quê? Porque a bagunça ela aumenta a depressão, e eu sei que quando a gente está com depressão, a casa fica bagunçada. Então, você vai ter as suas ações motivadas por quê? Por mini metas de arrumação. Você vai achar que eu estou louco. Pode ser que seja, mas o que você tem a perder? Mas mini meta seria o quê? Você, por exemplo, dobrar o edredom, se você conseguir. Se você não conseguir dobrar o edredom, que você consiga, pelo menos, jogar fora um negócio que está ali sujo, que você comeu e ficou no chão. Eu sei que está uma bagunça a casa de quem tem depressão, na maioria das vezes. Mesmo quem tem depressão e trabalha, né, tem essa depressão que o pessoal chama de autofuncionamento, mas quando chega em casa, a pessoa não tem autofuncionamento nenhum, ela cai, não faz nada, não tem energia. Então está bagunçado mesmo. Você não vai resolver tudo. Você vai fazer alguma coisa que dure 5 minutos, pelo menos uma delas. Você vai primeiro então se propor a fazer, eu vou tirar esse lixo do chão e vou jogar na lixeira ali do banheiro. E você vai se colocar essa meta, você pode escrever no papel. E aí uma vez que você fez isso, você vai se imaginar, você mesmo vai ticar isso. Esse ato é um dos atos que mais promove uma liberação de dopamina de forma natural, que nós conhecemos. Eu sei que o pessoal fala um monte de coisa de dopamina, mas enfim, isso também não é questionável. Eu não estou dizendo que isso vai resolver a sua depressão, mas isso vai o quê? Isso vai dar um pequeno start no circuito de recompensa e prazer, que está totalmente desligado. Ele não está parado, não morreram as células, as sinapses estão enfraquecidas. Tá? Outra estratégia, se você tiver um pouco mais de energia, é você sempre trabalhar com 5. Ou você fazer 5 minutos, ou 5 coisas. Então você arrumar 5 coisas, quaisquer que sejam, jogar fora, colocar no lixo, na cesta de roupa, ou fazer por 5 minutos. E aí você vê como você se sente. Tá? Mas o que acontece? Você vai fazer isso com a depressão junto. Você não vai esperar ela passar, você vai fazer isso junto com a falta de motivação, certo? Perfeito. Bom, número 3, negligenciar o quê? O seu ciclo de sono. Você provavelmente, né, 80% das pessoas com depressão tem problemas de sono, ou para mais ou para menos. E eu sei que, assim, se você tem isso, você não vai conseguir sem um tratamento, que não necessariamente seja farmacológico, mas sem uma estruturação maior, né, de rotina, que é feito em termos de certas terapias, vai ser impossível você conseguir. Mas, às vezes, a pessoa ela não dá importância para o ciclo do sono. Eu não estou nem dizendo horas de sono, porque as horas de sono aqui também você não está controlando muito bem. Mas o ciclo de sono é o quê? É a gente ter uma ideia falsa de que dormir de dia está tudo bem. Ou de que porque tem pessoas que ficam mais expostas à noite. Alguns quadros depressivos têm essa variação, não todos. Mas é comum que elas fiquem mais lentas de manhã, mais expostas à noite. Aí, de repente, ela vai querer fazer alguma coisa, ou se envolver em alguma atividade, e ela vai querer compensar porque aquilo é prazeroso. Isso é uma armadilha, se você fizer de propósito. Eu sei que você não vai estar dormindo bem, você vai deitar, vai ficar rolando na cama, tal, tudo bem. Mas entender que, assim, o sono é importante o número de horas, sim. Mas é importantíssimo que ele seja noturno.
Então, você inverter o sono da noite pelo dia, isso nunca compensa. Então é importantíssimo que você não negligencie isso de forma voluntária, tá? Mas é claro que involuntariamente vai estar bagunçado mesmo, mas você prefira sempre, se for para dormir menos que seja, ou enfim, do jeito que for, que seja um sono à noite, que a maior parte dele seja noturno, tá? Eu sei que isso é difícil, se estiver bagunçado, mas não negligencie de propósito. Fazer atividades noturnas, se você estiver se sentindo bem, não é uma boa ideia, tá? O que mais? Pular refeições. E aqui eu sei que é polêmico. Por quê? Porque vocês vão ver aí milhões de pessoas, milhões eu não sei, milhares talvez, de pessoas, inclusive de médicos, principalmente de médicos, falando sobre questão de jejum, questão de dieta cetogênica, de jejum intermitente, os benefícios maravilhosos, tal, tudo isso. Eu entendo. Mas até o momento não tem nada, zero evidências de qualquer tipo de dieta dessas pode melhorar a sua depressão. E se tiver qualquer outra pessoa que você siga, que fale o contrário, eu desafio a pessoa a fazer uma live comigo e ela não vai topar, porque eu sempre desafiei e eles não topam, porque eu pego um monte de evidências e eu não falo coisas polêmicas aqui, apesar de parecer. Então, assim, isso não é algo que é questionável, tá? Mas tem algumas evidências de dieta cetogênica para transtorno bipolar, para psicose? Tem algumas. Mas alguns estudos, a gente também não muda a conduta. Por quê? Porque você, por exemplo, não iria dar um remédio para o seu filho que foi estudado 2, 3 vezes só. Né? Nem 6 vezes, tem que ser muita coisa, tem que ser um arcabouço de evidências muito forte. Eu falo que a evidência é prova de São Tomé. Não tem. O que a gente sabe é que, caso você pule o café da manhã, você pula refeições, você vai ter uma diminuição no seu nível de energia, porque você vai estar sem glicose, e você vai ter o quê? Um prejuízo no seu funcionamento pré-frontal. A parte pré-frontal do cérebro, ela é dividida em várias outras partes, né? Mas a parte principal é a dorsolateral. Ela em repouso, fazendo nada, ela consome ali quase que 20, 30% da sua glicose no corpo inteiro. Se você tiver que fazer alguma atividade que exija um mínimo de esforço mental, isso provavelmente vai subir para 50%. E se você tiver pulado refeições, basicamente você não vai ter a menor condição de fazer isso. Tá? Isso vai fazer com que você fique com o pensamento mais confuso e com menos, vai ficar tudo mais difícil ainda do que já está. Tá? Então, jejum intermitente, dieta cetogênica, dieta de qualquer outra coisa que você já ouviu falar, que é, sei lá, integrativa, não sei o que, isso tudo é um chute que as pessoas estão fazendo com base em teorias. E teorias não é medicina. Medicina, o termo medicina mesmo, né? Ele é uma arte que é uma prática. Ele é uma prática. É uma prática que a gente se baseia em evidências, mas baseia em a pessoa atender também, e é uma prática. Na prática não. Até o momento não tem nada mostrando que funciona, eu nunca vi funcionar, eu atendi já bastante gente. Então, é uma questão, claro, se você não quiser, você adora a pessoa, você segue o jejum, entender a sua religião, tenta não pular o café da manhã pelo menos, eu faço vários vídeos falando sobre isso, mas o ideal é que você não fique mais do que 3, 4 horas sem comer, independentemente da história que alguém contou para você do período paleolítico, do homem das cavernas, de não sei o que, independentemente da história do capitalismo, não importa. O fato é que isso daqui é aquilo da prática mesmo, a teoria é boa para a gente achar soluções. Na vida real não funciona, e você ter esse nível de glicose relativamente estável durante o dia, isso melhora o seu humor. Tá? Quer dizer o que também? Que você não vai pular, mas também você não vai privilegiar coisas que aumentam muito o pico de glicose no seu sangue, que são o quê? Que são carboidratos simples, farinha branca, por exemplo, né? Açúcar, isso realmente não é bom, tá? Você vai privilegiar são carboidratos complexos, em geral são esses alimentos meio integrais, aveia, né? E proteínas, e gorduras que não sejam as gorduras do mal, que são as gorduras hidrogenadas, né? As gorduras que a gente está falando aqui são as gorduras insaturadas, por exemplo, abacate, sim, azeite, sim, mas óleos vegetais já não. Isso tem vários vídeos em que eu falo, mas o principal é pular refeições, ficar muito tempo em jejum, mesmo que você não sinta fome nenhuma, tem depressões que tiram o apetite, isso não é bom, e então você vai comer como se fosse um remédio. Tá? Nem que seja um pedaço de carboidrato, um pouco de proteína, uma torrada com queijo, com chester lá, com presunto, que seja isso, tá bom? Porque isso vai fazer uma diferença extremamente significativa no seu nível de energia e concentração, tá? Aqui o número 5. O número 5 são coisas que a gente vai tentar fazer, tá? Fazer uma delas, mas são coisas que são fundamentais para que o ser humano ele consiga ser minimamente saudável em qualquer área, tanto física quanto mental. Aliás, nem tem tanta diferença, né? Uma delas é, assim, o ser humano ele foi feito para ser, ele é um caçador, né? Se a gente pensar evolutivamente, eu sei que o pessoal
falam muito dessa coisa de evolução, mas eles falam muita besteira disso também. Mas assim, nós somos seres que estamos em movimento, e uma criança ela não é parada. E isso é fundamental para a gente. Por quê? Porque quando nós estamos sem nos movimentarmos, claro, às vezes a gente está cansado, tudo bem, a gente pode ter esses dias, mas se isso fica de uma forma constante, o corpo ele entende que você está doente. E ele vai fazer com que você tenha menos energia ainda, que você queira se afastar das pessoas porque você não quer passar doença para elas. Tá? Então, a gente ter um mínimo de atividade. E o mínimo de atividade é o quê? O mínimo de atividade é 10 minutos de alongamento que você conseguir fazer. Não é 10, pode ser 10 minutos de caminhada, sim, claro. Pode ser 10 minutos de caminhada em casa. Pode ser 10 minutos de alongamento, que você tem outros vídeos em que eu ensino, mas que você vai tentar fazer. Pode ser você ficar menos tempo sentado, porque isso aí já é a gente tirar o sedentarismo, mas pode ser você levantar, ficar em pé um tempo, pode ser fazer agachamento. Quanto tempo? Faz 2, para, depois faz 2. Aqui a gente não está querendo fazer um protocolo para hipertrofia, mas assim, sabe-se que 10 minutos que seja, e provavelmente menos do que isso, porque não foi medido, isso, entre o patamar 0 e entre 10 minutos, o salto de melhora de humor é gigantesco. E aí, entre 10 minutos e você fazer 150 minutos por semana, o salto já não é tão grande. Então, do 0 para 10 minutos, o salto é muito maior do que dos 10 minutos para você fazer 150 minutos por semana lá da OMS. Então, isso faz muita diferença. Qualquer atividade que seja, pode ser você, mas que seja intencional, né? Eu vou fazer polichinelo, eu vou ficar de pé e vou apoiar na mesa e vou tentar fazer flexões na mesa, que seja. Tem vídeos em que eu ensino algumas estratégias depois, mas assim, você movimentar o seu corpo 10 minutos é um salto monstruoso. E mais do que isso, os ganhos eles vão sendo muito graduais. Tá? Isso também você pode acreditar em mim. Então, a gente não quer exercícios extenuantes, não precisa, é bobagem. Tá? É importante se movimentar sim, mas se for extenuante, você não vai repetir. O importante é a consistência. O que mais? Você ter momentos ao ar livre. Nós vivemos no Brasil. No Brasil não tem lugar no Brasil, exceto, enfim, não sei, no sul, em alguns momentos, mas em que você que é incapaz de você sair ao ar livre, né? Porque a gente é um país tropical. Tem alguns países, né, mais ali nórdicos, né, ou muito para o sul, que tem épocas do ano que você não consegue sair. Mas aqui não é esse problema, a gente não tem. E sempre tem um pouco de luminosidade. Isso de você sair de casa e ter essa luminosidade, independentemente do horário do dia, do sol, não olhe direto para o sol, você vai olhar para o horizonte, tá? Isso é algo extremamente importante para começar a regularizar os ciclos biológicos do corpo e para que a gente possa também começar a dar sinais para o corpo de que nós não estamos doentes, que nós não estamos, digamos, né, nós não precisamos ficar fechados num casulo, que existe coisas no mundo em que o ambiente está relativamente tranquilo, que existe pelo que ele se motivar. Isso não vai acontecer na primeira vez, mas você começar a fazer isso vai começar a mudar o seu cérebro. Mais uma vez, não vai curar e não é fácil fazer tudo isso sozinho, você não vai fazer todo dia, você vai fazer quando você der. Conseguir 3 vezes por semana, ótimo. E, de preferência, se for possível, tá? Se você conseguir ter algum contato com a natureza, ou seja, você conseguir ir para um parque, ficar parado lá, sentado, olhando, sem fazer nada, pelo menos uma vez por semana. E às vezes não vai dar para fazer isso. Por quê? Porque seu parque, não tem parque perto, você mora, né, eu moro em São Paulo, mas por coincidência tem um parque aqui do lado, mas que nem é um parque tão legal assim, mas enfim, é um parque. Mas se você, pode ser que você não tenha, e tudo bem, não tem problema. Mas sair ao ar livre, se você conseguir colocar a meta de 1 a 3 vezes por semana, isso já vai começar a fazer diferença. Se você conseguir fazer 10 minutos de andar pela casa, 10 minutos de você ficar fazendo, enfim, um semi-agachamento apoiado no sofá, qualquer coisa que seja, movimentando o corpo, que fique de pé que seja, isso já vai fazer diferença. Tá? E a gente está focando aqui em quê? Em uma construção incremental de movimento, tá bom? A gente está ativando você de forma incremental, de forma exponencial. A gente não quer queimar a largada. E isso daqui talvez seja um dos principais, tá? Um dos mais difíceis. Você vai abandonar o hábito de ficar imerso nos seus próprios pensamentos e sentimentos. A depressão, a ansiedade em certo ponto também, mas a depressão é muito mais brutal isso. Ela seduz você a ficar olhando para você mesmo, para o seu passado, seduz você a ficar procurando por que algumas coisas aconteceram, seduz você a tentar resolver problemas que já aconteceram no passado, a repassar histórias, a tentar achar a causa raiz da sua depressão, qual é o momento da minha infância em que isso aconteceu. E
E ela faz com que você fique muito atento às próprias emoções e que você fale muito sobre essas emoções. A conversa de alguém depressivo é uma conversa em que a pessoa ela fala sobre o que aconteceu, ela vai dando uma série de problemas e falando do sofrimento sem que haja nenhum tipo de solução possível que nem que passe pela cabeça dela. Isso a gente chama de ruminação, que vem da vaca mesmo, né, de rugitar, voltar, que é basicamente um pensamento do passado repetitivo focado em problemas que não te levam à solução. Quanto mais você fica neste processo, menos energia você tem. E menos energia você tem, você vai ficar mais neste processo. Então, isso é um dos primeiros e principais vilões que nós temos que atacar no tratamento para depressão. Independentemente se você for com remédio ou se for sem remédio. Tem que colocar algum tipo de estratégia de psicoterapia que seja uma estratégia prática, como se fosse uma musculação mesmo, e um dos treinos é esse. E aí, quando você perceber que você está nisso, você vai estar, não tem problema. A ideia é que você fala, para, chega, você te dá um sinal, fala, não vou obedecer isso aqui não, isso aqui está me iludindo. Apesar de você achar que você vai achar a causa, você não vai. Você pode confiar em mim. E essa coisa de procurar a causa raiz na infância é bobagem. Por quê? Porque é multifatorial, você nunca vai achar uma causa só, e você achando essa causa, isso não vai mudar nada na sua depressão. Isso é coisa de quem nunca tratou a depressão e que está, enfim, querendo, sei lá o quê, tá com outras intenções, ou então que não tem a menor ideia mesmo do que está falando, tá? Os traumas, não vou dizer, vamos usar o termo trauma, mas as experiências ruins que você teve na sua vida, sim, elas contribuem para você ter tido depressão. O fato é que você sobreviveu a elas. E se você está vivo, você tem uma capacidade de sobrevivência que é muito importante. Só que se você fica falando sobre isso, você automaticamente não está prestando atenção no presente e no seu futuro. Não dá para pensar no passado e no futuro ao mesmo tempo. Não dá para você projetar coisas boas se a gente está no passado. Então, isso está roubando de você o seu futuro. Então, quanto mais você pensa no passado, mais isso está roubando o seu futuro. E não tem causa raiz que resolva. Quem falar para você isso, eu falaria para essa pessoa que ela está errada. Se ela for médico ainda, talvez até denunciasse, mas se não for nada disso, eu vou falar, olha, você está errado. Ficar pensando no passado durante muito tempo, isso piora a depressão, e se a pessoa falar que não, fala para ela fazer uma live comigo, e ela não vai ter coragem de fazer. Estou chamando isso também não porque eu sou o rei da verdade, porque isso aqui é óbvio também, tá bom? E o sétimo? O sétimo é uma coisa para você fazer agora. O que você vai fazer agora? Você vai pensar numa atividade que você gostava de fazer antes de você estar deprimido. Porque se você está em depressão, talvez você já não veja mais graça em nada, tá? Mas você vai pensar em alguma coisa que você gostava de fazer, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu gostava ainda gosto, né, que faz tempo que eu não faço isso, de jogo de futebol com meu filho, ainda mais antes, quando eu era aqui no Pacaembu, né, que era perto de casa, a gente ia muito, adorava fazer isso. Agora é um pouco mais longe, né, os estádios, mas tudo bem. Eu gostava de fazer isso. Eu gostava de jogar futebol também, apesar de eu não ser muito bom. E eu gosto de jogar basquete com meu filho também, apesar de eu também não ser muito bom, mas eu acho legal, e enfim, eu acho que eu aprendo bem, ele joga muito bem também, fico feliz. Então, eu vou agendar o quê? Eu vou agendar jogar basquete com meu filho. Ou eu vou imaginar que hoje é terça, ou quarta, ou quinta, vamos colocar isso daqui a 2 dias na semana. Então eu vou agendar o quê? Basquete com meu filho. Aí você vai ser específico, tá? Na sexta-feira, às 16 horas. Aonde? Na quadra do prédio. Você vê que eu coloquei quando e coloquei onde. Ia ser na quadra do prédio de qualquer jeito? Ia. Eu vou agendar isso e vou marcar em qualquer papel que você tiver. Qualquer papel. E você vai precisar falar para a pessoa, olha, nesse primeiro momento não, você só agenda. E que seja algo que você gostava de fazer. Pode ser você agendar um spa, agendar uma viagem. E não importa se você vai fazer ou não. Porque o que a gente quer aqui? A gente quer aqui começar a dar para o seu corpo a sensação de que existem coisas boas no futuro esperando por nós. Então isso é uma forma de treinar a esperança. O ato de agendar, e se você quiser dar um passo além, você pode até visualizar acontecendo, mas isso é um pouco difícil. Mas você agendar algo positivo, é interessante, algo que seja possível você fazer, né? Então, agenda aí um spa que você gosta, agenda aí comer num restaurante que você goste. E vai chegar na hora, você pode não ir, não importa, tá? E anota isso. Anota por quê? Porque o anotar, ele faz com que você se concentre mais nisso. Isso causa uma melhora de humor quase que instantânea. Não é que passa. Não é que você fica exaltante, mas isso traz uma sensação de bem-estar muito maior do que você
por exemplo, beber ou ficar deitado o dia inteiro na cama. Isso não é que isso resolve, isso é uma das estratégias que nós usamos, mas isso de forma extremamente concatenada e articulada com várias outras, para começar a reconstruir ou refortalecer o seu circuito de recompensa. Tá? Faça isso agora. Confia, você não tem nada a perder. Aliás, faça para provar que eu estou errado. Né? Porque, de fato, basicamente você não vai ter motivação para fazer. Faz para provar que eu estou errado, faz pela raiva. Faz para mostrar que, sei lá, não sei, esse médico é bobo mesmo. Faz, tá? Tenta fazer. E qualquer uma delas, escolhe uma e coloca qual que você vai tentar fazer nessa semana. E eu sei que você não vai estar conseguindo fazer 100% perfeito, não tem problema. A gente não está aqui para ter disparos rápidos. Disparos rápidos, eles caem rapidamente. A gente está aqui para começar uma hipertrofia dessa musculatura ali do circuito da recompensa de prazer. Não é só isso, né? É uma simplificação, mas para a gente ter uma hipertrofia, a gente tem que começar de um jeito em que nós consigamos repetir e que a gente vai colocando em movimento. A gente está tirando da inércia. Tá? E confia em mim, tenta, escreve aqui embaixo o que você achou, qual você escolheu, qual você achou, certo? Na depressão tem um mantra que eu uso aqui. A ação vem antes da motivação. E isso é verdade para todo mundo, todo ser humano, mas assim, na depressão isso tem que estar muito claro, porque senão a inércia ela fica infinita e os remédios, uma parte deles não vai ajudar em nada nisso. Tá? Uma grande parte deles vai tirar sintomas de pensamentos negativos, mas não necessariamente vai te motivar. E isso, caso você não tenha um quadro com uma gravidade muito intensa, isso faz parte de um dos tipos de terapia que é um tipo de terapia que tem o poder curativo de servir como um único tratamento para depressões leves e moderadas. Não é que isso cura a sua depressão, mas isso são estratégias retiradas que começam a ativar esse circuito de recompensa. Você não se espera se sentir bem, você espera começar a se movimentar. Tenta isso, escreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar, porque fazer boas ações também causa uma sensação de prazer imediato. Boas ações que a gente não espera que a gente seja recompensado por isso. Né? Então aquele fazer o bem sem olhar quem também tem um bom efeito antidepressivo, mas vamos por partes, certo? Vejo você no próximo vídeo, tá? Até lá, um abraço.